passagem de Mateus 17, 20, versículo B, que diz que se for pouco, se for pequenino, do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para o milagre acontecer. O versículo de Mateus, de capítulo 17, 20, diz: se tiverem fé grande, não. Se tiverem fé pequena, a quantidade pode ser pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. E quem teve a oportunidade de ganhar o cordãozinho da gente, né? A gente vê ali a 1 milímetro. A palavra diz que você dirá para o monte assim, ó: saia desse lugar, vá para esse lugar e ele vai se transportar. E talvez a gente diga: pastora, isso aí é ilustrativo, pastora. Esse texto foi deixado na Bíblia, mas eu nunca vi ninguém para dizer assim, ó: monte, sai desse lugar, vá para aquele lugar e o monte fazer isso. Eu quero dizer para você que eu já vi. Eu já vi. Depende do monte que você idealiza na sua vida. Você quer ver isso no monte físico? A gente tem que entender que a palavra é sempre espiritual, irmãos. Eu já vi a minha vida com um monte de problemas. E num toque do Senhor, aquele problema sair daqui e ir para lá. Quem já teve numa situação de você olhar e não ver nada? Mas dependendo da sua fé, se você tiver ela pequenininha, mas se você tiver ela, e eu creio que se você está aqui nesta noite é porque você tem. Pode ser pouco, mas você tem. Assim como os pães eram poucos, os peixes eram poucos, se a sua fé for pouca, eu quero dizer que aquele que pega o pouco e faz muito está neste lugar. Aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele. Ele faz. E a Bíblia diz que tem pouco, mas o pouco é tão suficiente para aquele que pode todas as coisas, querido. Às vezes a gente olha muito para a situação e a gente só entende que é Deus de uma forma totalmente errada. É por isso que aquele hino é maravilhoso que canta: ninguém explica a Deus, porque Ele é um Deus inexplicável. Ele é um Deus que não escolhe pela aparência, Ele não escolhe pela família que você nasceu, Ele não escolhe pela sabedoria humana, Ele não escolhe como o homem vê, mas Ele escolhe porque Ele olha por dentro, o coração. Tu tá entendendo? Aquele que é rejeitado, esse Ele escolhe. Ele escolhe as coisas loucas. Ele é um Deus especialista em surpreender em qualquer situação. E Ele vai te surpreender nesta noite. Ele já está te surpreendendo nesta noite. E é tão engraçado aqui que Jesus, Ele é muito didático. Primeiro Ele observa. E Ele olha, Ele faz uma diagnose do que aquele povo precisa. Ele olha e Ele sonda. Esse povo precisa comer. Ninguém pediu comida, mas Ele olha e Ele vê. Ele está vendo além. Ele está vendo além nesta noite. Ele está vendo além. Ele está vendo além da sua aparência externa, de como você veio vestido. Ele está vendo além do glória que você está dando por fora. Ele está vendo além, Ele está vendo a sua mente, o seu coração nesta noite. Porque a Bíblia diz que Ele olhou, Ele observou. Nesta noite Ele está olhando, Ele está observando. E depois que Ele olha, Ele pergunta para ver em que nível estão os discípulos. Qual é o nível, qual é o tamanho da fé? E Ele observa que os discípulos ainda precisam aprender muito. Eu quero pedir a Ele: Senhor, me ensina, eu ainda preciso aprender muito.
Quando a gente lê a palavra, a gente vê que a gente não sabe. E é exatamente assim, querido, a gente vê milagre, como os discípulos viam. A gente vê milagre, a gente ouve sobre milagres. Mas diante de uma nova adversidade, a gente sempre se amedronta. Elias, a gente ouviu a pregação do pastor Jonathan aqui. Elias teve aquele feito dos 450 profetas de Baal. E numa nova dificuldade, ele vai ali, profetiza e vem a chuva. Mas depois de uma situação de confronto com Jezabel, ele cai. Mas eu louvo ao Senhor, porque a palavra sempre tem uma resposta. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Você pode ficar por um tempo dentro da caverna, querido. E você pode nem querer sair de lá. Mas Ele envia anjos para te levantar. Às vezes a gente espera o anjo, né? Falo isso sempre. Gosto de usar essa palavra. Às vezes a gente espera anjos, querido. E sabe como a gente quer os anjos? Exatamente aqui da forma bíblica. A gente quer um homem vestido de branco e ver as asas, a auréola, né? E te chamando. Às vezes Deus coloca anjo do teu lado, ele está de calça jeans. Às vezes ele está com um boné sentado do seu lado aí no banco. Às vezes a gente cria uma expectativa que para ser milagre precisa ser da forma que a gente... Jesus é simples. Ele envia pessoas simples. São coisas simples que Ele faz o sobrenatural. Aceite o milagre da forma que Ele se apresentar na sua vida. E aí, olha, Ele primeiro testa, Ele testa quem está junto com Ele, os discípulos, os obreiros, Ele testa a membresia naquela hora. Depois Ele espera que eles tragam as possibilidades. Quanto seria para comprar pão? Ele era o pão vivo, amado. Quanto daria de pão? A Bíblia narrativa diz que já era tarde, o lugar era deserto. E ele faz uma pergunta. E às vezes a gente cai nas pegadinhas de Jesus. Eu gosto do pastor Cláudio Duarte pregando, né? Que ele fala que Jesus era cômico. E é mesmo, né? Porque se já era tarde, o lugar era deserto. E ele fala assim, onde vamos comprar? É até engraçado. Mas é porque ele quer interagir conosco, querido. Seria muito fácil para ele fazer de uma forma, mas ele sempre faz da forma ao contrário do que os nossos pensamentos, do que a nossa mente idealiza. Para quê? Diga para mim, para quê, pastora? Para surpreender. Às vezes a gente idealiza de uma forma e ele vai fazer de outra. E a Bíblia diz que ele vê as possibilidades e ele vai tendo passo a passo. Ele manda todos se assentarem e depois ele pega o pão. Ele pega o pão. Diga comigo, ele pega o pão. Isso é tão maravilhoso, querido. Sabe por quê? Ele poderia fazer de uma forma assim, sabe, espetaculosa. Ele poderia falar assim, apareça um banquete. Ele poderia falar, desça do céu. E fazer aquela, né? Oh. Jesus era tão simples, amado. Ele falou assim, sentou, ele pega o pão, diga comigo, ele pega o pão. Olha o que a Bíblia diz. E tendo dado graças, repartiu. 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 Aos 12, repartiu. O que a Bíblia diz? Que ele tendo dado... Tendo dado, ele agradeceu. Querido, era pouco. Não era suficiente. Pega esse mistério. Era pouco. Não era suficiente. Ele pegou.
E tendo dado graça. Sabe qual é o nosso problema? A gente só quer agradecer quando já está no muito. A gente quer orar. A gente quer pedir algo a Deus. A gente precisa do milagre. A gente já chega, Deus, olha, eu preciso, eu te peço. Jesus não falou assim, meu pai, não, ele pegou e obrigada. Quer viver milagres, querido? Quer viver abundância, querido? Começa a agradecer pelo pouco que você tem. Começa a agradecer porque não tem nada. Quando Elias olha, vai a primeira vez o moço lá, e aí nada. A segunda nada. A terceira nada, que ele vai na sétima. O menino diz o quê? Tem uma grande nuvem? Tem uma grande? Não, tem o quê? Ó como ele é simples. Ó como o nosso Deus é maravilhoso. Ele vê uma pequena nuvem. Elias fala assim, diz a Acabe, para preparar os carros dele, os cavaleiros dele, que vem um grande temporal. Querido, a gente tem que entender que quando é pouco, é o momento de viver o milagre. Muitas pessoas ainda não estão vivendo o sobrenatural de Deus, porque no pouco, em vez de agradecer, está reclamando. Está dizendo, não vai dar. Está vendo que é pouco e está dizendo, não vou conseguir. Ou talvez é pouco, não vou repartir. Deus está mandando dizer para alguém nesta noite aqui, pode repartir. Eu não sei se é lá na tua família, eu não sei se é lá no teu... Ora, baxere cantarabás. Você está com medo. Eu não sei, tem alguém aqui que precisa até abençoar alguém. E Deus está dizendo assim, é pouco, vai. Porque Ele repartiu. Só, olha a matemática de Deus. Ele tira, e quando Ele tira, Deus adiciona e multiplica. Ele tira, menos, Deus adiciona e multiplica. Gente, é tudo contrário à matemática de Deus. Não funciona com raciocínio lógico. Tira o raciocínio lógico, matemático, para entender coisas de Deus e espirituais. Com certeza, talvez alguns discípulos devem ter olhado assim, falado assim, o que ele vai fazer? Porque na outra narrativa diz que os discípulos falam assim para ele, mestre, dispersa a multidão. Mestre, manda eles embora. Porque está tarde, não tem como alimentar todos. Talvez a gente pense assim, nossa, o que eu tenho não vai dar. O que eu tenho não vai dar. Como eu vou dividir se não vai dar? Talvez os discípulos, quando falassem dispersa a multidão, já de olho assim, se ficar esse menino e a gente, talvez para a gente dê, né? Nós, os discípulos que estamos trabalhando, e cada um vá para a sua casa. Mas Jesus entende, querido, que com Deus não funciona desse jeito, amém? Ele não enviou todo o céu, Ele enviou o seu único. E Jesus veio repartir o que era dele conosco. Ele veio repartir o Pai dele conosco. Ele veio para que a gente fosse filho. Ele tirou, esvaziou-se da sua glória. Veio se doar por nós, para que nós fôssemos de novo agregados. Isso é tão lindo. Às vezes a gente não quer. Às vezes talvez você esteja pensando, não, é melhor dispensar porque não vai dar. Eu quero dizer que o nosso pensamento tem que ser como o de Cristo, porque a palavra diz que a gente precisa imitar Ele, amém? E eu quero nesta noite que Deus derrame neste lugar algo igual para todos. E tendo dado graças, partiu. E foi partindo. E primeiro deu aos discípulos. E os discípulos foram, cada um, distribuindo também. E a minha Bíblia diz, querido, que olha só. A Bíblia diz que depois que ele agradeceu,
e repartiu. E os discípulos foi entregando igualmente todos os peixes e pães para os que estavam ali assentados. E quando estavam saciados, diga comigo, saciados, ninguém mais estava com fome. Disse aos discípulos: agora recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos cinco pães e 2 peixes. Quantos cestos, querido? Sabe o que Jesus estava fazendo naquele momento? 12. Quantos eram os discípulos? 12. Quanto eram as tribos de Israel? 12. Quantos meses tem o seu ano? O que ele vai derramar aqui vai ser suficiente. 2 ou 3 entenderam? Ele é lindo. Vai ser suficiente, querido. É pouco, mas vai ser suficiente para saciar. Quando se está com fome, querido, só precisa ser saciado. Não é à toa que sobram 12 cestos. Ele estava ali provando para cada um daqueles que o seguia ali, os seus discípulos em primeiro lugar, que o nosso Deus é o Deus da suficiência. Às vezes a gente não quer repartir, às vezes a gente não quer dividir, às vezes a gente acha que é pouco, às vezes a gente se segura. E quando a gente se segura, querido, a gente não pode experimentar a abundância. Por quê? A gente precisa entender que quando a gente tem pouco, mas se somos fiéis, Ele nos honra. A Bíblia diz que em Mateus 25, 21, fala de um servo bom e fiel. E disse assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando sobra 12 cestos, é exatamente isso. Jesus não está somente saciando aquela multidão, mas está ensinando para quem está junto com Ele. Entenda, não dispense ninguém, não mande ninguém embora, reparta. Porque quando a gente é fiel com o que a gente tem pouco, sobre o muito, 12 cestos. 12 cestos. Sobre, querido, não é sobre, eu botei aqui, não é sobre agradecer quando é muito. Não é sobre agradecer quando é fácil. Não é só agradecer quando é grande. É agradecer quando a gente não tem entendimento do que vai acontecer depois. E tendo dado graças, partiu. Seja grato a Deus. Seja fiel, mesmo quando é pouco, porque vem milagre para você. Ele está olhando para este lugar e Ele vai alimentar a fome de cada um nesta noite, para que a gente prove do que Ele tem, igualmente para cada um. Naquele dia, Jesus, os discípulos, desde os homens, as mulheres, as crianças, todos receberam um único milagre. Naquele momento foi o mesmo milagre. Nessa noite, Ele vai derramar algo especial sobre cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Curve a sua cabeça nesta hora. Quero fazer um ato profético contigo. Comece a agradecer a Deus. Fique de pé. Comece a agradecer a Deus.